Olá, meu nome é André Rodrigo, faço parte da geração Jesus Cristo, a última geração de guerreiros sobre a face da terra, comandada pelo pastor Tupirani. Isso, o último Elias, como foi anunciado pelo profeta Malaquias. O único pastor de Jesus Cristo hoje que atua sobre a face da terra, o qual tem a autoridade de abrir os céus e de fechar os céus. Pois bem, alguns pastores nesta declaração se sentem ofendidos, se sentem denegridos, né? Porque eles pensam que são pastores, pensam que ainda têm autoridade, mas eles não têm autoridade porque Jesus Cristo não é palhaço. Então você que se sente ofendido, estamos aí aceitando desafio, é só subir o Carmelo. Mas enfim, eu gostaria de nesta hora estar tratando de um assunto que tem sido muito comentado nos últimos anos, tem sido muito falado diante de muitos, mas que não tem nenhuma decisão sendo tomada acerca desse assunto. Por quê? Porque as autoridades não estão nem aí para a sociedade, para o homem. As autoridades querem ganhar, enriquecer às custas de um povo que é escravizado, que é massacrado, que é humilhado. É o assunto da questão da menoridade penal, né? Por quê? Porque hoje nós vimos jovens delinquentes, né, nos seus maiores atos horrendos, nas suas ações, roubando, matando, furtando pessoas de bens, homens que têm trabalhado para sustentar este país de hipócritas chamado Brasil, onde um bando de desgraçados sentam a bunda com a caneta na mão somente para assinar papéis, um bando de canalha de ser vergonha. Quando eu falo canalha e sem vergonha, para deixar aqui bem claro, eu estou falando de presidente, eu estou falando de governadores, eu estou falando de senadores, de prefeito, de toda essa raça, de toda essa corja de marginais que não faz absolutamente nada senão roubar, saquear, senão matar, assassinar milhões de pessoas. Enfim, esses jovens estão soltos pelas ruas. E na hora que esses jovens que se diz serem criança, somente a face eles têm de criança, mas tem um espírito assassino, marginal, porque criança está jogando bola de gude. Criança está soltando pipa, criança tem que estar rodando peão, criança tem que estar estudando. Mas esses marginais estão soltos pelas ruas do Rio de Janeiro, dos países, estão soltos por aí, cometendo seus mais terríveis delitos. E eu, impressionado, fiquei com a cena que eu vi de um senhor já com idade, seus 50 anos de idade, um jovem senhor, estava num ponto de ônibus aguardando para ali pegar sua condução depois de 12 horas de trabalho, sendo sugado, sendo escorraçado por esses bandos de canalhas, esses pilantras, né? E ele ali aguardando a sua condução para ir para casa. Essas crianças que as autoridades dizem ser crianças, esses marginais, esses pilantras que não têm coragem de trabalhar, mas querem ganhar fácil, roubando o bem das pessoas, eles esfaquearam esse jovem senhor no ponto de ônibus para simplesmente roubar uma corrente de ouro. Eu pergunto a vocês, senadores, presidentes, governadores, crianças estão pela rua roubando, sabe o valor que tem uma corrente de ouro, seus hipócritas? Sabem o valor que tem uma corrente de ouro, seus filhos do inferno? Então está na hora de mudar esta pouca vergonha, esta palhaçada, essa lei de hipócritas e sem vergonha. Está na hora deles ser condenados segundo o delito, segundo o crime que eles cometem. Eles são criança, mas para cometer o crime, eles cometem um crime que dá até vergonha para o mais que for da idade adulta, quando vê, sentem vergonha. Criança
Criança é meus filhos que estão em casa, que estão estudando Bíblia, que estão aprendendo o que é a palavra de Deus. Criança é meus filhos que têm aprendido a não respeitar ao Estado, que é marginal, que é assassino, que é hipócrita. Criança são os meus filhos. Eles são criança. Minha filha com 5 anos tem aprendido a desprezar a Constituição. Ela é uma criança. Agora, esses marginais, safados, pilantras e sem vergonha, com idade de 16, 17, 14, 13 anos, tem que ser julgado, penalizado segundo o crime, segundo o seu delito, segundo aquilo que eles cometeram, o grau de periculosidade que eles têm. Isso que eles têm que ser julgados, seus hipócritas. É isso que eles têm que ser, seus hipócritas, condenados segundo o maior grau daquilo que eles cometeram. Porque o entendimento é esse. Se eu sei que matar é mal e eu não quero que ninguém me mate, por que eu vou matar o meu semelhante? Aí está o entendimento. Aí está o entendimento, o discernimento do certo e do errado. Então eu deixo aqui a minha indignação aos hipócritas, aos que confeccionam as suas leis. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui nessa hora. Eu quero abrir aqui uma lacuna, uma janela e dizer que a lei de vocês, seus hipócritas, eu estou cuspindo nela. Eu quero aqui deixar claro que Constituição, para nós que somos da geração Jesus Cristo, não vale de nada, senão um papel para ser rasgado. E é isso que nós fazemos. Constituição já rasgamos há muito tempo de dentro do nosso coração. Não somos patriota. Não somos patriota, não nos curvamos diante do Estado. Não nos curvamos diante de autoridade. Autoridade para nós só existe uma, o sacerdote de Jesus Cristo sobre a face da terra. O sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Somos o que somos e vestimos o que somos. É Bíblia sim e Constituição não, seus hipócritas. Então eu quero aqui deixar o meu recado muito breve. Essa é a espada que Jesus Cristo nos tem dado para cravar na cabeça de vocês, seus hipócritas. Tomem vergonha na cara. Outra coisa, nós que trabalhamos, que pagamos impostos absurdos, caríssimos, quando esses marginais vão para a cadeia, nós é que temos que pagar, seus hipócritas. Vocês fazem leis para sustentar um bando de vagabundo, de pilantras. Aliás, para sustentar igual sustentamos vocês, seus hipócritas. Porque vocês são marginais, governantes, presidentes, todos aqueles que compõem o sistema são marginais, são assassinos, são pilantras, sem vergonha e vagabundos. Luiz Inácio da Silva, você é um vagabundo, você não passa de um sem vergonha, de um pilantra. Dilma Rousseff, você é uma piranha, você não passa de uma vagabunda e de uma puta. Pezão, você é outro vagabundo. Marcos Feliciano, você é uma vergonha. Você é uma vergonha, Marcos Feliciano. Você pisou no sangue de Jesus Cristo, vendeu a igreja de Jesus Cristo. Você desprezou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você é uma vergonha, Marcos Feliciano. Quando foi dito uma profecia a teu respeito, que o dia que você entrasse para a política, Deus sairia da tua vida, viraria as costas para você. Você nem aí deu ideia para essa profecia, seu sem vergonha, seu pilantra. Você é um safado, Marco Feliciano. E todos aqueles, Sérgio Cabral, todos aqueles que ao longo do tempo formaram este sistema tenebroso, será pisado pelos pés de Jesus Cristo. Então deixa aqui a minha indignação. Criança está em casa, criança está brincando, criança não está roubando, criança não está nas ruas esfaqueando ninguém, criança não está por aí metendo a mão em celular dos outros. Crianças não, são marginais, são pilantras, são assassinos, são pessoas que estão por aí para matar a qualquer que seja. O preço que for eles pagam para tirar a vida, para obter alguma recompensa ilícita. Então, não são crianças, têm que ser julgados segundo o seu grau de periculosidade, porque eles maquinam, porque eles vão elaborando o crime, eles vão arquitetando e eles executam o crime. Então,
Eles não são criança, são marginais e têm que ser punidos na altura do grau da sua maldade, da sua periculosidade. Eles têm que ser punidos como responder na altura do ato, do seu delito que eles praticaram e cometeram. Deixa aqui esta espada para encravar na cabeça de vocês, seus hipócritas, vagabundos, mercenários, pilantras. Isso que vocês são. É isso que vocês são, seus bandos de safados, de sem vergonha.